Muito bem, faremos a lição número 5, a parte de sábado, louvando ao Senhor em terra estranha, ou cantando ao Senhor em terra estranha. Podemos dizer que os salmistas tinham uma experiência muito grandiosa com Deus. E durante o exílio do povo de Israel em Babilônia, e em outros lugares como a Síria, eles tiveram momentos assim de grande solidão. E aqueles que os levaram cativos pediam que eles cantassem, mas eles diziam: como cantaremos estando nós numa terra estranha? Por isso um pensamento cristão diz assim: Deus realiza uma obra poderosa em nossos corações, quando nós conseguimos louvá-lo por todas as dores, quando conseguimos bendizê-lo por todos os fardos que carregamos, quando conseguimos cantar diante de tantas tristezas, ou quando conseguimos ter alegria em todas as correções que recebemos. O verso áudio da semana está no Salmo 137, verso 4, que diz assim: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha. Podemos dizer que o salmista, como estavam cantando e orando a Deus, eles pediam a Deus que procedesse à libertação. E o salmista, no Salmo 46, verso 1 e 2, se expressou dessa forma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Nesses dias de grandes acontecimentos, em que os homens têm assim poder suficiente para colocar montanhas no meio dos mares, através da sua força militar ou bélica, nós podemos dizer que viver nesse mundo é uma aventura muito perigosa, e vivemos como se estivéssemos vivendo numa terra estranha. Porque, na verdade, nós presenciamos o sofrimento. Nós presenciamos nesse mundo, assim, por assim dizer, todas as coisas ruins que acontecem. A violência, a falta de segurança, a insatisfação, a insensibilidade das pessoas. Isso nos faz, assim, pensar o seguinte: o que eu estou fazendo neste mundo? Eu estou me apegando às coisas desse mundo? O profeta dizia: vamos nos levantar, porque não é aqui a terra do nosso descanso. Estamos como forasteiros e como viajantes nesse mundo. Um professor que foi até o Egito foi conversar com um mestre muito sábio. E chegando lá, aquele professor disse: mestre, eu estou de passagem, de viagem, e eu vim aqui conversar com o senhor. E o professor percebeu que dentro da casa daquele sábio havia poucos móveis, uma cadeira, apenas uma mesa. E aquele professor disse: mas o senhor não tem nada aqui da sua casa? Onde estão os seus móveis? E disse: meu amigo, se o senhor está de passagem, eu também estou de passagem nesse mundo. O professor ficou pensando que aquilo era uma realidade. Não podemos fazer do nosso mundo um lugar de descanso. E por isso vivemos nesse mundo como se fosse uma terra estranha. Os salmistas, ao estarem no exílio, ao estarem passando por situações adversas, eles diziam: esse mundo não é para a gente se apegar. Por isso podemos algumas vezes sentir que a nossa habitação nesse mundo é como se estivesse vivendo numa terra estranha, porque são tantas coisas que nos cercam, que nos acontecem, que muitas vezes nós perdemos até a sensibilidade de que Deus está ao nosso lado. Não podemos nunca perder essa sensibilidade, essa percepção de que Deus está ao nosso redor. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 202, ele escreveu o seguinte: enquanto estivermos nesse mundo, não podemos desanimar. Estamos quase no céu, quase no lar eterno. Confiemos, pois, em Jesus, no qual existe a plenitude de bênção, porque nós não haveremos de morrer à míngua de pão, ou perecer neste mundo que mais se parece com uma terra estranha. Confiar em Deus é muito importante. Os salmos nos levam a essa experiência. A esposa de um missionário estava indo para uma reunião das Filipinas. Ela e o filho pegaram um navio e no meio do caminho o navio foi colhido por uma tempestade. O navio balançava e porque era jogado pelas ondas de um lado para o outro. O menininho ficou assustado, abraçou a mãe e disse: mamãe, vamos afundar? A mãe disse: não, o piloto nos garantiu que ele conhece bem o caminho e conhece bem o seu navio. Mas vamos orar o Salmo 23, filhinho. Aquela missionária, juntamente com o seu filhinho, elas recitaram o Salmo 23, eles recitaram, e depois do Salmo havia plena confiança no coração dos dois. Pouco tempo depois entraram nas Filipinas, e onde o mar era calmo e tudo se fez assim uma bonança. Deus transforma a nossa angústia numa esperança grandiosa e traz paz ao nosso coração.
Podemos comparar a experiência dessa missionária com a nossa vida cristã, porque estamos vivendo momentos turbulentos neste mundo. Todo dia tem um problema sério para ser resolvido a nível mundial. Todo dia o noticiário nos coloca em alerta com respeito a alguma situação que pode ser deflagrada a qualquer momento. Então, estamos vivendo numa terra estranha. E Deus é o nosso grande condutor, aquele que coloca tudo ao nosso dispor, para que possamos assim caminhar seguros no destino que Ele já preparou para todos nós. Os salmistas, em seus escritos, reconhecem Deus como o soberano e aquele que tem todo o poder para nos livrar das situações que esse mundo está causando e está produzindo. Não podemos desanimar. Por isso vamos estudar essa semana sobre como podemos cantar um cântico ao Senhor, mesmo vivendo numa terra estranha. Deus nos abençoe. Que nós realmente possamos confiar nesse nosso Deus para sempre. Obrigado, Senhor, porque estudamos hoje que devemos confiar no Senhor. O mundo não nos oferece nenhuma segurança, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Que o Senhor seja louvado, que nós honremos aquilo que cremos, que o Senhor honre a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, beijo no coração, um feliz final de sábado e uma boa semana para todos nós no estudo dessa lição. Fique com Deus.